aqui tinha um exemplo do fator atenção, né? Isso a gente viu ontem ainda, então a gente estava procurando descrever cada uma dessas etapas especificamente, né? O que cada uma delas significa, sempre partindo daquele conceito, né? Daquela filosofia, vamos dizer assim, de que a pessoa ela parte de funções, vamos dizer assim, mais voltadas para si mesmo e desenvolve uma consciência coletiva, né? Então, o desenvolvimento da atenção nesse sentido significaria que tanto ela desenvolve a atenção em si mesma, quanto contribui para os outros desenvolverem esse fator, né? Então, a gente tinha parado aí ontem. Na terceira versão, então, já em 2016, a gente trocou o nome dessa avaliação, né? Ficou para Indicadores de Desenvolvimento All-Across, né? A gente ainda manteve a palavra-chave autonomia, né? No entanto, dividiu aquelas 4 fases lá em números apenas, né? Ao invés de dependente, intermediário, avançado e independente, a gente deixou só a fase 1, 2, 3 e 4. Justamente por aquela discussão que a gente começou, né, sobre o que vem de fato a ser independência, né? Alguém aqui vive de forma independente? Dificilmente, né? A gente vive em interdependência, né? E essa conscientização, inclusive, faz parte do desenvolvimento humano, né? Então, para cada uma dessas 4 fases, a gente começou então a descrever, né, de uma forma um pouco mais imparcial, sem usar aquelas palavras. Então, as definições que a gente chegou, né, para essa escala de 1 a 4 foi, na fase número 1, a pessoa teria então uma acessibilidade reduzida, fazendo com que as ações tendam à satisfação de necessidades individuais básicas. Então, novamente, aí a gente retoma essa questão da interação entre a pessoa e o ambiente, as barreiras que ela pode encontrar, né? Então, a gente não está falando que a pessoa tem alguma deficiência, não, simplesmente a acessibilidade naquelas condições, ela está reduzida. Então, essa seria a fase primeira, né? Na segunda, a gente descreve da seguinte forma: uma participação reduzida com acesso restrito a pessoas de referência naquela atividade. Então, significa que a inclusão está começando a acontecer, mas ela depende muito de pessoas específicas que servem como referência naquilo. Geralmente os instrutores, pessoas que ela formou algum tipo de... mas que depende desse vínculo para estar ali. A fase 3, né, seria uma participação suficiente para construir meios de favorecer o próprio desenvolvimento. E a 4, a gente mantém aquele mesmo conceito de autonomia, então, e satisfação pessoal, participação prioritariamente cooperativa, tendo em vista as necessidades coletivas. Então, essa é o nosso eixo, né, filosófico, vamos dizer assim, né, do instrumento. O padrão ele se seguiu da seguinte forma, né? A gente manteve então 3 agrupamentos. Antes a gente via que não era especificado dessa forma, tinha todos os fatores lá um seguidos do outro, mas aqui a gente começa a encontrar uma fórmula então para esse protocolo, né? A forma seria 3 agrupamentos divididos em 3 fatores cada, né? Sendo que o terceiro fator ele é vamos dizer assim, um resultado da interação do 1 e do 2. Então, por exemplo, a gente estava falando de atenção, né? Então, se o primeiro agrupamento aqui ele fosse o cognitivo, né? Então, o primeiro lá é atenção, memória, e aqui gera uma estabilidade. Então, a gente tentou encontrar essa lógica assim, para cada um dos agrupamentos. A mesma coisa com os outros, sempre para todos os instrumentos que a gente vai ver. Então, essa padronização ela também facilita o diálogo entre as diferentes áreas, né? No intuito de incentivar uma cultura transdisciplinar na interpretação dos dados. O que significa isso? Que os profissionais vão sempre ter acesso a uma ferramenta que vai dialogar um com o outro de uma forma simplificada, assim, né? O que eu acho que é um elemento essencial assim, para a gente entender a complexidade da diversidade do ser humano, é que um olhar não é suficiente, então a gente sempre coloca esse profissional em diálogo com outros. Aqui tem 3 exemplos então desse instrumento, um recorte, né, de cada um. A área da psicologia, das artes visuais e das artes marciais, onde a gente vai fracionar esse desenvolvimento dessa forma, né? Então, na psicologia tem aquele exemplo ali que a gente tinha dado. Nas artes visuais a gente vê, por exemplo, a expressão, né, realização, composta por manuseio do material e entendimento da proposta, que resulta na execução artística. Mesma coisa com as artes marciais, que a gente teve um exemplo incrível aqui hoje, né? O pessoal teve que ir embora um pouco mais cedo, não pode ficar com a gente, mas vocês viram que o trabalho é maravilhoso, né?
Então tem, por exemplo, os fundamentos das artes marciais, é composto pela saudação, né, a formação, e isso resulta no procedimento que eles chamam de aquecimento, que é o início da atividade. Né? Oi? O mais interessante é que de todos os instrumentos, a gente que começou a fazer, né, montar e dar continuidade no segmento, a gente colocava algumas hipóteses de fatores. Né? Então a gente acha que o chute é importante, mas para ele chutar ele tem que cumprir uma série de outras atividades. Né? Ele tem que vir de atividades mais simples para as mais complexas. E aí formaram-se redes de conversa com os profissionais, que falaram, não gente, não é bem por aí. Né? Então de todos os instrumentos, todos os profissionais participaram, estudaram, opinaram para chegar nesse formato. Né? Nada foi criado com, eu acho, penso, né? Que foi o que a gente falou, achismo não vai fazer. Né? Então todos os profissionais de todas as áreas participaram fortemente dessa discussão e desse debate. É um trabalho de construção cooperativa mesmo, então parte da perspectiva das equipes, né? Então isso tem que fazer sentido para as pessoas que estão avaliando, antes de mais nada, a gente não pode chegar com nada pronto. Imagina que se a gente vai pensar em parcerias e adaptações a outros contextos, a gente também chegaria com esse mesmo intuito de primeiro fazer uma formação e ver o que faz sentido para aqueles profissionais, né? Para daí a gente entrar nessa lógica sugerida aí, né? Esse é um pouquinho do histórico, né? Então nessa quarta versão, cada grupo de profissionais escolhe 9 fatores, né, para a sua especialidade. Em 2019, né, esse ano, a gente chegou numa quarta versão, ainda tentando lapidar um pouco esse instrumento, essa ferramenta. Chegamos a uma definição um pouco mais elaborada, mas é praticamente parecida com a outra que a gente já tinha visto. E a gente chegou num modelo parecido com esse, assim, né? Sempre buscando também facilitar, simplificar o trabalho dos profissionais naquela atividade, porque como é uma atividade social, por mais que os instrutores estejam às vezes em dupla, em trios, não é algo que dá para você tirar um tempo específico para fazer isso, assim. Então, essa simplificação em uma escala Likert aí de 1 a 5 foi uma das soluções que a gente encontrou. Ao invés de fracionar de 1 a 12, a gente pega aquelas 4 categorias e transformou em 5 agora. Então, é um processo de... Aí tem 2 exemplos, né? Tem aqui o da psicologia. Ficou assim, viu, Paula? Sua dúvida. Paula participou da primeira construção. Você falou isso? Não. Não? Por quê? Pessoal, sabe aquele histórico que a gente... Desculpa te interromper. Sabe aquele histórico que a gente passou ontem? De como ele era, Paula Yubi, tá? Que veio aí desde o começo do Instituto. Ela é a responsável por trazer, antes era um questionário parecido muito com uma anamnese e tudo, e ele foi passando por esses processos. Aí ela falou, mas eu nem vi como ficou, então, Paulo, ficou assim. Parabéns, é muito orgulho, muito orgulho. É de verdade. É uma construção do Instituto Algarpós mesmo. Vários profissionais passaram, contribuíram, todos deram as suas contribuições e a gente chegou nessa versão aqui hoje. Tem os de artes marciais, né, fisioterapia, cada um com as suas especificidades, né, sempre seguindo a mesma lógica e a mesma facilidade para trocar dados com outras áreas. Acho que isso que é o mais. Essa é a folha de registro completa, então, né. Uma outra modificação foi a gente separar, então, 2 medidas. Um que é um indicador de inclusão e o outro aqui que são os fatores de desenvolvimento específicos de cada ciência, né. Aqui está o da psicologia novamente como exemplo. Nesse indicador de inclusão, a nossa ideia a partir dos próximos meses, aí, das próximas coletas, é justamente conseguir associar quais fatores daqui, por exemplo, influenciaram para uma ampliação do acesso, da inclusão naquela atividade. Então, ao invés de correlacionar a autonomia com cada um desses, a gente procurou deixar eles assim agora mais específicos para cada profissional avaliar. Porque, por exemplo, a gente estava uma vez numa formação com o pessoal de Karatê, e eles entendem que a autonomia, que aquela cooperação, vamos dizer assim, né, aquele grau máximo de evolução, não é você ir lá e ajudar o outro, é você cada vez mais se concentrar em si mesmo, assim, né? Então, desenvolver interiormente aquela habilidade. Então a gente foi
se deparando com diferentes perspectivas assim, e entendeu que a gente tinha que separar então as coisas, né? Vamos falar autonomia e inclusão de um lado e aí os fatores específicos de outro. A gente foi encontrando essas adaptações aí. Bom, esse instrumento então, ele é parte de um método que a gente está tentando ampliar agora de uma forma um pouco maior. Então, ousado. Então, em complemento, haveria um índice de inclusão, né? Ou também, como a gente está chamando, uma escala cidadã, de cidadania, pela parceria que a gente tem com a Secretaria de Infraestrutura Cultural, que é o Paulo Nakamura, vocês devem conhecer. Ele está inaugurando esse projeto das estações de cidadania e a gente está pensando em, de repente, transformar esses polos em, vamos dizer assim, quase como um formador de um diagnóstico da região, assim, né? De que tem de inclusão acontecendo próximo, assim, né? Para isso a gente teria que avaliar não só vamos dizer assim, o progresso individual das pessoas que estão participando, mas também o desenvolvimento institucional, né? Se as instituições estão adquirindo meios de tornar aquilo acessível, se o serviço como um todo está sendo desenvolvido, né? Aqui tem alguns exemplos, tem uma folha de registro aqui em seguida que seria uma forma de garantir uma qualidade em programas de inclusão, assim, né? Alguns fatores que a gente pensou também está dividido naquela lógica de um agrupamento, 3 fatores, né? Isso a gente pegou da LBI, a qualidade de recursos humanos, quer dizer, tem pessoas com deficiência representando de alguma forma aquela instituição, tem um conhecimento de causa, né? Um envolvimento, uma militância, né? Que a Paula falou. Como que essa organização faz para se planejar, ela tem capacidade na escrita, captação, prestação de pontos. Então, seria um projeto de avaliar a inclusão, mas não do indivíduo, o desenvolvimento da instituição como um todo. Aqui tem um exemplo, então, por exemplo, assim, se a gente fala de acessibilidade, né? Aquelas 5 possibilidades seriam, então, né? A instituição não dispõe de materiais e recursos humanos, depois ela dispõe de materiais e recursos para receber a diversidade, tais como rampas e elevadores. Então aqui a gente está falando de uma adaptação arquitetônica, que geralmente é a primeira que vem à mente, é a mais comum, né? Depois a gente fala de uma adaptação na comunicação, né? Então tem braille, piso tátil, linguagem acessível e ampliada, como que aquela instituição desenvolve essas questões. Se ela promove o desenvolvimento e acessibilidade em outros locais, se ela consegue ampliar aquele espectro de inclusão ali para outras situações, contextos, né? E se ela faz isso em colaboração com outras instituições análogas em missão e valor. Então, é um processo assim, de avaliar a qualidade e a ampliação desse trabalho, né? Isso em complemento com o IDOC, que seria para avaliar o indivíduo, então, a gente avaliar as instituições. Então, com isso a gente espera, né, melhorar a qualidade de vida de pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social por meio de bens culturais e materiais, né, tais como as artes, os esportes, as tradições, técnicas, né, expressão do sentimento individual e coletivo e as manifestações culturais. Por meio do desenvolvimento de metodologias integradas, visando a eficiência e amplitude na inclusão cultural. A gente tem também outras ferramentas, né, por exemplo, com aquelas corridas que a gente mostrou no vídeo, né, a gente tenta mensurar também o impacto social dessas corridas, então qual foi a repercussão nisso na vida das pessoas. Então, gente, resumidamente é isso. Fica com vocês aí, todo mundo recebeu aquele formulário, tá? Estou com crianças, eu estou numa experiência nova numa escola, estou tentando mexer com alguns aspectos na educação infantil e me predispus a ir dar aula para a escola. Passei em concurso,
Escolhi a escola, comecei, estou tentando montar um grêmio acadêmico hoje numa escola de crianças de 6 a 10 anos. E é muito rico isso, porque eu começo a perceber que assim, quem consegue me estabelecer as regras são os alunos na minha situação. Quando a gente, e eu vou incorporando isso, e isso daí vai, de certa forma, vai criando uma possibilidade de tentar criar um instrumento adequado. Então, mais do que falar assim, a análise de dados. A análise de dados, muitas vezes, ela é crua demais. Vai existir uma ferramenta matemática, a gente discutiu isso, eu discuto com os meus alunos, a gente trabalha normalmente numa escala não paramétrica. E muitas vezes o pesquisador usa uma estatística paramétrica para tratar dados não paramétricos, o que já é um equívoco. Mas eles estão usando estatística não paramétrica para tratar, e eu estou super contente com essa ideia. Mas ainda assim, às vezes você fala, na hora que você usa estatística, às vezes eu não consigo encontrar diferença, mas está tão perto de eu encontrar diferença, que você fala, putz, se eu tivesse feito na semana seguinte, talvez eu já encontrasse a diferença. A gente não consegue muitas vezes analisar esses dados de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais profunda. Então, dentro de um cronograma, eu diria que é assim, olha, o planejamento, o desenvolvimento da metodologia, ele já tomou muito tempo para esse instrumento ter sido tão amadurecido. E hoje ele está bem mais maduro, me parece que as pessoas do próprio instituto, elas já incorporaram a ideia de que elas fazem parte disso, né? Fazendo paralelos. Eu sou meio prolixo, viu, gente? Eu sou um pouco informal, meio prolixo, e eu gosto de dar grandes viajadas. Mas o que eu percebo hoje no jovem, o jovem sai muito rápido do emprego. Falar que você está trabalhando no mesmo lugar há 5 anos é quase pré-histórico, né? Eles querem que eu preciso ir trocando. Na verdade, eu percebo que isso acontece porque ele não se identifica, ele não faz parte daquilo. Ele simplesmente presta um serviço para aquela situação, para aquela condição, e daí aquilo não tem um grande valor. Na hora que passa a fazer valor, a gente começa a olhar de forma mais ampla. Só que é difícil eu transformar essa informação em evidência. Eu tive uma experiência na escola que eu contei no almoço, que foi uma das coisas mais lindas que eu vi. Mas eu não tenho como transformar isso num valor. Na época da Copa do Mundo, as crianças entrando todas com as bandeiras dos países, uma classe tinha sido sorteada para levar a bandeira do Brasil, e a menina que tinha sido sorteada foi impecável para fazer a apresentação. Mas ela chegou e falou assim, professor, será que ela pode entrar comigo? Ou entrar no meu lugar? Eu falei, por quê? É porque o tio dela morreu e ela está muito triste. Acho que é uma forma de deixar ela um pouco mais feliz. Como é que eu avalio isso? Pior. Daí eu cheguei e falei, não. Você quer entrar? Perguntei para mim. Quero. Tá bom, vou entrar as duas. Podem entrar as duas. O único país que entrou duas carregando a bandeira. E ela começa a tirar toda a tiara do Brasil, faixa do Brasil, pulseira, e dá para a colega que não tinha ido preparada para entrar. Como é que eu avalio essa questão? E esses aspectos acontecem dentro dos eventos. Então assim, você olha e você fala assim, putz, eu consigo perceber a evolução desse processo. E na verdade isso que me encantou desde o primeiro contato que eu tive com o projeto. O projeto é bom, mas como é que eu mostro que é bom? Cadê as evidências e como é que eu tabulo isso? Então na hora que a gente só vê um gráfico, só vê um resultado e não tem uma discussão mais ampla em cima desse processo, parece que assim, esses dados poderiam estar manipulados ou não. É preciso esses registros, mas a gente não tem espaço para esses registros. Então na hora do instrumento, eu estou falando de análise de dados, mas só consigo analisar dados se o meu instrumento ele estiver muito maduro. E as pessoas que estejam envolvidas nisso estejam muito maduras. Então a sensação que me dá é que para replicar essa ideia, que tem pelo menos uns 10 anos aí de amadurecimento, a gente precisa que as pessoas que abracem essa ideia estejam convencidas de que isso é interessante. Que elas possam
dar palpite, que elas possam fazer algumas intervenções, sugestões. Então lá na escola, eu estou tentando criar o Grêmio e tem uma caixa de sugestões dos alunos. Consegui montar 26 representantes, e os representantes vão lá e pingam. Pingam coisas absurdas às vezes, mas às vezes nem tão absurdas. Então essa eu não contei ainda no almoço, vai ser nova, mas eles pingaram, por exemplo, assim, a gente quer uma piscina dentro da escola. Legal, lá no estacionamento, fizeram lá o pré-projeto. Faz parte. Mas eles colocaram assim, a gente queria uma banda, eles queriam um BTS, queriam que convidassem o BTS para fazer uma apresentação. Eu falei, olha, não dá para convidar o BTS. Mas a gente tem todos os instrumentos de uma fanfarra dentro da sala. Por que a gente não monta uma banda? Eles estão começando, esse é um projeto de médio prazo, não é que a banda vai sair assim. Mas um começou a falar assim, mas eu toco violão. Pô, eu sei tocar bateria. E eles começaram a discutir ali, e eu vou dizer para vocês, se a gente conseguir levar esse projeto adiante, eu espero daqui a um ano estar com uma bateria montada ali. Por quê? Porque eles passam a fazer parte disso. Não, inclusive. O que me interessa é como é que eu trato esses dados. E essa discussão que é importante. Então, o que eu acho, talvez, como sugestão para o Instituto, é que, assim, precisa ter espaço no instrumento. O instrumento tem uma parte padronizada, mas precisa ter um espaço para as sensações, para as percepções. Como é que a gente avalia aqui dentro do Instituto? O menino, o Márcio, que se apresentou aqui, está muito bem. Eu acho, aqui é o meu achismo, Natália, meu achismo. Peço uma permissão poética. Eu acho que ele tem identidade com o Instituto. Ele faz parte do Instituto, isso constitui ele como pessoa. Pertencente. Que atributo do PEI consegue medir isso? Por enquanto, nenhum. Então, assim, é um instrumento que constantemente vai ser melhorado. Mas eu preciso ter um espaço hoje para falar assim, olha, mais do que o ganho motor, mais do que o ganho social, ele passa a ter identidade. E se eu sou um avaliador e entro num projeto novo e consigo perceber que eu tenho essa possibilidade, eu falo, opa, eu consigo me identificar também com isso e eu abraço essa ideia. Então, como sugestão para os criadores isso, pelo menos vocês que compilaram toda a ideia e deram um avanço dentro do instrumento, eu acho que fica aí, essa ideia. Mas aí você fala, como é que eu analiso esse dado? É uma questão subjetiva isso. Para quem está lendo, eu acho que, assim, me agrada muito mais ler esses depoimentos do que olhar o gráfico e falar. O gráfico faz parte. A evolução dentro daqueles princípios, daquelas características estabelecidas, ele é um complemento. Mas a essência, para mim, está nisso. Vocês usam logaritmo no trabalho de vocês? Por que a gente aprendeu logaritmo na escola? Que significado tem isso? Eu sei o significado que tem, tá bom? Assim, eu posso defender. Mas nessa reflexão, você fala assim, putz, será que a gente oferece para a escola essa condição dele se sentir parte da escola também ou não? Quer dizer, essa reação agressiva que ele traz de problemas de casa, de uma série de coisas, ela vem da onde? E o que a escola está oferecendo de diferente? O Instituto oferece alguma coisa diferente. Ele oferece coisas que dão sentido para aquele jovem. Ele sente dificuldades, mas ele fala, putz, mas aqui eu tenho um espaço. E aqui eu vou me constituindo. De gerar aqui um debate de possibilidades, onde a gente possa enxergar, poxa, que significado tem? Não sei, estou aberto a perguntas aí, acho que podia... Eu tinha uns slides, mas acho que não preciso dos slides, acho que a minha ideia era comentar um pouco essas questões. Obrigado, João.
Obrigado. Eu já vou te deixar o certificado, caso você tenha que seguir. Obrigada, viu?